Olá, tudo bem? Finalmente o vídeo que eu tanto falei, que eu queria muito fazer, porque para mim esse vídeo é muito importante, é uma conquista, né? Porque quando a gente fala em emagrecer, já entra aquele negócio assim, ah, mas é porque a sociedade impõe, a sociedade cobra, porque é assim que tem que ser. Não, sabe, gente, comigo é assim. Quando eu decidi emagrecer, eu tinha eu era mais nova, né? Assim, a primeira vez que eu abri um blog sobre dieta, emagrecimento, essas coisas, foi em junho de 2010. Então eu falei comigo assim, não, eu vou abrir esse blog, e aí o meu blog foi crescendo, e daí tinha bastante gente, a gente trocava bastante informação, receita, porque eu queria sair da casinha dos 70, era assim que a gente falava, né, nesse mundo de blogosfera, né? Então eu queria sair da casa dos 70, eu pesava 71 e pouco, né? Só que aconteceu algo, no final de 2011, quando eu pesei, era dia 31 de dezembro, literalmente, final de 2011. A gente estava indo no mercado, aí eu passei na frente de uma farmácia e falei assim pro meu irmão que estava junto comigo, meu esposo, falei assim, deixa eu pesar, ver quanto que eu tô, pra ver se eu consigo ano que vem sair desses 70 e poucos. Pesei e estava com 71 e pouco. Aí aconteceu uma tragédia, né? A minha mãe caiu, ela veio quebrar o fêmur, né, porque ela escorregou, né, e por ela ter osteoporose, esses problemas já devido à idade, ela quebrou o fêmur e trincou o punho. Daí o que aconteceu? Em 2012, e exatamente assim, em maio de 2012, ela morava em outra cidade, para mim ficava difícil cuidar dela. Ela era viúva, segundo o marido dela, então ficou certo dela vir morar comigo e eu cuidar dela. Eu fiquei contente, claro, né? E aí, nesse interim, até ela tá morando aqui, foi muito difícil, porque ela caiu numa depressão muito profunda e não admitia, né? Espero que esse vídeo ajude muita gente nessa parte também, porque eu me apego a tudo isso, a minha mãe que foi muito guerreira para evitar as coisas na minha vida, sabe? Então eu tenho ela assim como um exemplo muito grande do que deve e não deve ser feito. Enfim, ela teve esse problema de depressão e todo médico que ela ia, o médico falava, a senhora não tem nada. Ela falava que o médico não era bom e procurava outro médico. E aí foi, uma longa história nisso tudo. Então não vou entrar nessa história agora. Eu só sei dizer que em 2015, no final de 2014 para 2015, eu estava pesando 89 quilos. De dezembro de 2011 para nesse curto espaço de tempo eu estava com 89 quilos, porque como a minha mãe se recusava a se tratar a depressão, eu fui orientada a procurar tratamento para poder cuidar dela, né? Então eu tomava muito remédio, gente. É até difícil falar essa parte. Eu nem queria entrar nessa parte, mas é para chegar no ponto que eu quero, né, concluir o vídeo sobre o emagrecimento. Então eu tenho que contar como eu cheguei nisso, né? Então eu sei que daí foi difícil, foi uma tarefa bastante árdua, sabe? Você lidar com uma pessoa que tem depressão, não admite, e você vê a pessoa morrendo aos poucos, e essa pessoa é sua mãe, então é muito difícil, sabe? Foi muito difícil, porque agora ela já descansa, né, nos braços do Senhor, tenho certeza. E, e aí depois eu fiquei assim, cheia de remédio, né? Porque a psiquiatra falava, olha, Lucélia, você tem que cuidar de você para você poder cuidar dela, porque ela se recusa a se tratar e você cuida dela. E como está mexendo muito com o seu estado psicológico, seu estado emocional, sentimental, você não vai dar conta. Então, era 6 comprimidos por dia. E tomando esses 6 comprimidos por dia, eu acabei chegando no peso que eu falei, 89 quilos. Porque não é a primeira vez que eu cheguei nos 89 quilos. Foi um vai e vem de peso terrível.
Por quê? Porque daí eu procurei, depois passou, né? Infelizmente ela veio a falecer em setembro de 2015. Aí eu me vi muito sozinha, me vi em desespero, né? Porque ela morava, ela construiu uma casinha, né? A gente construímos para ela aqui no fundo, então ela fazia parte do meu dia a dia, então foi muito difícil. Então aí veio a angústia, aí veio a depressão, pior, né? Porque eu tinha que ir lá no fundo da casa dela, eu abria a janela, abria a porta para arejar, e aquilo foi me consumindo. E eu tinha aquela compulsão alimentar, né? Que até inclusive meu marido não acreditava nessas coisas, né? E muita gente não acredita que existe uma doença chamada compulsão. Pode ser compulsão alimentar, é, compra, assim, existe, é um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Até que numa consulta em 2017, eu estava com muito problema ortopédico, aí o médico falou, olha, você precisa perder um pouco de peso, porque senão não vai ficar adiantando você tomar remédio para os seus problemas ortopédicos, certo? E aí meu marido estava comigo, aí nesse dia lá no endócrino, eu falei para ele assim, então doutor, eu tenho um problema que eu acho que deve ser frescura ou mania, não sei, eu como demais. Aí ele olhou sério, assim, ele não existe mania de comer. Não, isso aí é uma doença como uma gripe, uma enfermidade qualquer, né? E o meu esposo do lado, né? Aí ele falou assim, a compulsão alimentar é uma doença e tem tratamento. Então tudo que eu estiver falando aqui, gente, não é de mim. Eu não sou nutricionista, não estudei, eu não sou endócrina, nada, sabe? Eu não sou nada, eu sou apenas uma pessoa que procurou tratamento. E consegui. A hora que a corda chegou no pescoço, aí eu consegui o tratamento, né? Por quê? Porque daí em 2018 eu me cuidei, o médico passou pra mim a famosa subtramina. Ai, eu emagreci, que é uma beleza. Nossa, foi assim, rapidinho, sabe? Todo mundo até tirava sarro, falava, nossa, o que aconteceu com você? Você tá sumindo da noite pro dia? E junto com esse negócio de você tá sumindo da noite pro dia, veio as olheiras, veio aquele semblante caído, sabe? Aquele semblante de cansaço, a palidez, né? Porque remédio para emagrecer é uma beleza, né? Para perder peso, mas só. Só que acaba com a gente, deixa a gente com uma aparência horrível, né? Aí o que aconteceu? Eu não podia ficar tomando subtramina a vida inteira. Aí o que aconteceu? Começou a mexer com a minha pressão arterial, começou a subir muito a minha pressão, aí tive que parar de tomar. Parei de tomar, em menos de 6 meses eu estava com 75, né? Cheguei dos 89, cheguei nos 75 quilos, isso em 2018 já. Chegando no final de 2018, cheguei nos 75 quilos. Aí, sem a subtramina, a compulsão voltou muito pior. Aí foi feia a coisa. Aí eu lutei. E era dieta cetogênica, que é aquela que você só come proteína. Ah, eu fiz de tudo que vocês imaginam de dieta, de regime, eu tentei. Eu fiz. Eu tentei emagrecer dessas formas. E não foi possível. Acabei batendo na porta dos 90 quilos com a pandemia. Né? O coronavírus deixou todo mundo, né, num estado de calamidade, né, assim, emocional. E quando eu decidi passar no médico, porque eu estava tendo muito problema assim de pressão, só que assim, a minha pressão alta subia muito e a baixa abaixava demais. Então eu não podia tomar um remédio para pressão que mexia com o coração, me dava taquicardia, enfim, me dava um monte de problema errado. Então chegamos na conclusão, né, eu e meu esposo, que eu converso muito com ele, então a gente chegou a essa conclusão. Bom, já que você está com esses problemas, você vai no ortopedista e ele fala para você que você tem que perder peso. Você vai no clínico geral e ele fala que você tem que perder peso. Fui no ginecologista, ele falou que eu tenho que perder peso. Porque nesse tempo todo eu tive um problema também tive que fazer uma cirurgia, né, esterectomia. Então, ocorreu muita coisa, né? Então ele falou, então faz o seguinte, procura logo o médico da questão, né, enfim, né, para tratar do assunto. Aí foi quando eu procurei o endócrino a primeira vez e ele passou esse remédio.
Então, quando chegou a pandemia, essa quarentena no começo, né, tipo assim, em março, começou a me dar pânico, né, porque eu fiquei exatamente 40 dias aqui dentro da minha casa, eu não ia nem no mercado. O meu marido ia no mercado quando precisava, quando chegava aqui era pano com, com cloro, né, não falar a marca, né, das coisas, um pano ali umedecido com cloro, um pano mais seco, e a turma que trabalha, que nem meu genro, meu filho que trabalha em firma, chegavam aqui, eu fazia tirar o calçado. Então aquilo foi aumentando e junto com isso, lógico, a compulsão alimentar. Claro, ela tá sempre aqui, sempre. Então o que acontece? Eu falei pra ele, olha, não tô boa, então eu preciso realmente passar no endócrino novamente. Então, passei no endócrino, aí quando eu falo que agora que quando a corda chegou no pescoço, foi a diabetes. A diabetes, a pressão estava super descontrolada. Então, como ele já tinha minha ficha, né, das consultas anteriores, ele falou, olha, não posso passar subtramina para a senhora, porque a senhora está com a pressão completamente fora de controle. E também tem a pré-diabetes, né? A senhora agora é pré-diabética. Então a gente vai ter que tratar isso com dieta. Ou então eu posso te passar um remédio, né, para você tomar de noite para controlar a glicemia. Eu falei, ai doutor, remédio não, eu vou tentar na dieta, porque eu já tomo alguns remédios já de controle, eu não queria mais um na lista, né, porque essas coisas também deixam eu bastante abatida às vezes, sabe? Então, o que ele fez? Ele passou para mim uma lista do que eu não podia comer, porque pré-diabetes não tem conserto, não tem cura para pré-diabetes, entendeu? Você sempre vai ser ali, pré-diabetes. Se eu exagerar um pouco, pronto, ela sobe. Então, ele passou para mim o que eu não deveria comer. Eu falei assim, olha, diabetes é uma das doenças que eu mais temo, sabe? Sempre temi, porque eu convivi com pessoas que tiveram diabetes, entendeu? Que hoje já não estão mais no nosso meio. Só que antes dessas pessoas que eu conheço falecerem, que foi acho que 2 ou 3 pessoas que eu conheci, perderam perna, tiveram cegueira, começou o dedo ser amputado. Ai, gente, então eu não gosto nem de lembrar, sabe? Então a diabetes sempre me assustou, sempre. Eu sempre falava, ai, eu tô gorda, ai, eu tô obesa, ai, eu preciso emagrecer, mas, sabe, era só isso que eu falava. Agora, quando surgiu o assunto de diabetes, aí eu senti a corda no pescoço, aí eu tive medo. Então, no dia 16 de junho, eu falei pro meu marido, falei, olha, eu vou pesquisar, porque não dá pra ficar pagando consulta com nutricionista, né? Eu não tinha essa condição no momento. Aí eu comecei a pesquisar, porque felizmente na internet tem sim sites seguros, né, para você pesquisar e se informar sobre o assunto. Então eu fui pesquisando, fui descobrindo coisas. E aí foi aonde eu comecei a montar os meus cardápios, entendeu? Eu pegava a receita, né? Não é que eu pegava a receita, eu descobri, eu conheci, né? Não vou falar descobri. Eu encontrei, né, indicações sobre farinhas que podia ser consumida por diabético. Ou seja, eu fiz uma dieta exatamente para diabéticos, né? Eu não fiz aquela dieta, se você quer evitar a diabetes, né? Eu fiz uma dieta específica. Então, nessa dieta, entrou as farinhas, entrou as sementes, saiu as farinhas, farinhas brancas, né? Saíram todas, de todo tipo. Não teve bolacha, não teve pão, não teve macarrão, não teve arroz, nada que fosse branco, nada, nem amido. Isso aí nada, nada. E aí comecei com o uso dos produtos assim integrais, né? Aí eu conheci a farinha de amêndoa. Aí a farinha de amêndoa eu sabia que ela era super usada, desculpa, era super usada em dietas low carb. Aí eu fui ver o que era dieta low carb. Entendi o que era e vi que tinha a ver com o controle glicêmico. Então eu meti as caras, falei, não, vou comprar farinha de amêndoa. E aí comprei farinha de amêndoa, aí foi a questão do açúcar. Eu não consigo usar nenhum adoçante, nenhum. Nenhum, eu não consigo. Eu tomava café sem açúcar, mas adoçante pra mim não dava. Aí refrigerante sem açúcar.
essas coisas assim, né? E foi bem. No primeiro mês, sim, sem falar no açúcar, né? Que eu troquei o meu açúcar. Eu conheci o xilitol através de um vídeo de uma moça que fazia academia e estava dando aquelas instruções sobre massa muscular. E aí ela falou que usava só o açúcar xilitol. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar, né? Vou pesquisar. Fui lá, pesquisei e vi que era o melhor, era a luz no final do túnel, era assim, a estrelinha, né? Porque com esse açúcar eu podia fazer tudo, né? Fazer bolo. Porque é difícil, gente, dieta não é fácil, sabe? Sabe como, olha, sabe o que eu pensei agora? Que dieta é assim. Tem pessoas que querem emagrecer da noite pro dia, porque tá no finalzinho do inverno, tá chegando o verão e elas querem emagrecer 15 quilos, né? Aí vão pra cirurgia, vão pra um monte de coisa, né? Inclusive ontem eu tive a notícia de uma moça que faleceu, né? Porque ela foi fazer lipoaspiração e parece que não resistiu, né? Na como é que chama, gente? Esqueci. Deu branco total. Bom, na anestesia. Ai, lembrei. Na anestesia. Então ela não resistiu. Mas ela não é a única. Entendeu? Tem muita gente que eu conheço aqui. Tem a esposa de um rapaz aqui também. Ela foi fazer cirurgia do estômago, né? Que eu não sei como é que chama aquela cirurgia que fala que é grampear, vai grampo, eu não sei como é que chama. Não resistiu, morreu na mesa, sabe? Então essas coisas, gente, eu fico apreensiva com isso, sabe? Dá medo, né? Eu fugi um pouquinho do assunto dos alimentos que eu uso para falar nesse assunto que me vem em mente agora e é interessante comentar, porque ninguém você quer, a pessoa quer colocar a bandeirinha lá no Monte Everest, né? Aí ele vai de helicóptero, ele desce, né, com a cordinha, bota a bandeirinha dele lá e coloquei minha bandeirinha lá no Monte Everest. Aí tem aquele que está escalando e vai indo, e nesse processo todo dele estar escalando, ele filma, ele tira foto, ele descobre coisas, ele tem uma aventura para contar, ele vai ter uma história para contar. Tá entendendo? Então, emagrecer para mim é isso, é você ter o que contar para outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, né? Então é assim, é todo um procedimento. Então sim, você tem que abrir mão de certas coisas, mas você tem que saber o que você coloca no lugar para não te dar desespero, porque senão você entra em pânico. Essa que é a verdade, gente, não é frescura, sabe? Tem gente que fala, não, você quer emagrecer é só fechar a boca. Como que você vai comer? Ninguém tá te forçando a comer. Não, tem alguma coisa dentro da gente que força a gente a comer, e isso é um problema de saúde. Entendeu? Então sim, tem tratamento, entendeu? Então a gente pode chegar num peso bacana fazendo um tratamento, né? Você não pode pôr meta, que nem assim lá no blog, né? Às vezes a gente colocava meta, né? Até tal mês quero eliminar tantos quilos. Ai, gente, isso pira, isso faz a gente enlouquecer, sabe? Dá mais pânico ainda. Vai indo no passo do gado, entendeu? Vai indo no passo do gado, ó. Não esquece essa comparação que eu fiz do Monte Everest e do Passo do Gado. Vai indo no Passo do Gado devagarzinho e você chega lá. Não ter preguiça. Gente, isso é uma coisa que eu descobri assim que não pode ter preguiça. Por quê? Eu sou a dona de casa. Eu faço o almoço para a família, a janta para a família, faço o café para a família. Para mim eu tenho que fazer também. Ou seja, se eu tiver preguiça, se eu esperar bater a fome, piorou, sabe? Aí o que acontece? Eu acabo comendo o que está pronto. No começo foi assim, agora não, agora eu já estou mais educada nessa parte, sabe? Não deixo faltar o meu arroz integral, eu faço ele variando com sementes. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre as sementes, as farinhas que eu faço, que eu uso, tudo. Então, eu venho fazendo essas mudanças, então eu já deixo pronto, né? Que nem para tomar café da manhã, um exemplo, né? Em novembro, no começo de novembro, surgiu essa inflamação bem avançada no meu estômago, né? Essa gastrite erosiva que chama, né? E só que isso não foi também da dieta, não foi nada disso.
Por quê? Porque de 15 anos, quando eu tinha 15 anos eu fiz exame, eu já tinha gastrite nervosa. E a gastrite nervosa nada mais é do que o aumento do suco gástrico além do necessário, né? Então ele vai ali, vai, conforme os anos vai passando, ele vai ali cozinhar no teu estômago até surgir as feridas, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então eu tive que tirar café, eu tive que tirar mais um monte de coisa. Aí eu falei, eu chorei, eu falei, nossa, eu tô numa segunda dieta, vou ter que procurar um nutricionista, porque senão eu não sei o que vou fazer. É uma dieta para controlar a glicemia, que ainda ela tava 112, às vezes dava 120, então eu tinha que manter essa dieta para glicemia e a dieta do estômago. Aí eu pensei, nossa, agora como é que eu vou fazer, né? Para fazer a dieta do estômago, eu podia comer tudo o que eu não posso comer para glicemia. Então não foi fácil. Pesquisei, pegava caderno, caneta, anotava o que podia usar, o que não podia, duas partes que eu podia usar, tanto para controle da glicemia como para o estômago, que podia usar. Eu tentava fazer uma receita, dava certo, porque no Instagram eu sempre estou postando, né, as receitas que eu faço o teste e dá certo eu posto. Que nem pão. Nossa, gente, você fazer pão com fermento de bolo não é pão. Ai, não adianta, pra mim não é pão. Pão é pão, tem que ter cheirinho de pão. Pra saciar o psicológico, entendeu? Porque a fome sacia, né? Mas o psicológico fica assim, isso não é pão. Isso não é pão. Isso não é pão. Fica, parece que um monstrinho falando, isso não é pão, isso não é pão, você não tá comendo pão. Aí eu tentava fazer com fermento de pão e lidei até que eu consegui fazer um pão integral, assim, bem low carb mesmo, com farinha de mix de sementes, com a farinha de amêndoa, com, assim, eu fiz um mix, sabe? Fui tentando, perdi algumas receitas, né? Perdi não, eu fiz torrada e usei, né? Não é que não ficou aquele pão que a gente podia falar, vou comer esse pão, porque ficava muito pilado. Aí eu acabei consumindo em forma de torrada, croutons, né? Porque eu tomo muita sopa. Sopa não, creme. Eu gosto de fazer creme, principalmente creme de abobrinha. É o que eu mais amo comer. Principalmente na janta, só na janta, no almoço não. Porque no almoço é o único horário da minha refeição que eu como, que eu consumo o carboidrato integral, que é o arroz integral. Aí ali vai o arroz integral, não posso comer feijão por causa do estômago, resolvi o problema com grão de bico. Eu faço grão de bico, mas ele tem que estar bem cozido, não dá para ficar naquele ponto que a gente usa para fazer salada, que é muito gostoso, né? Mas eu não posso comer, porque eu ainda tenho que manter o tratamento do estômago, porque ainda não tá bom. Então eu fiz o grão de bico, faço ele com caldinho, eu coloco coentro, sei lá, quando eu quero também. Não posso consumir alho e fazer só com cebola. Não é muito gostoso pra você comer tudo com cebola, tudo acebolado, né? Fica uma coisa assim meio sem gosto, meio desanima, né? Então é a hora que a gente tem que fazer uso do quê? Dos temperos. Então eu fiz o grão de bico com caldinho, como se fosse feijão. Coloquei coentro, refoguei ele na cebola normal, né? Aí eu coloquei um louro, põe um pouquinho de açafrão. Fica delicioso, fica muito bom. E ele é ótimo tanto para controle da glicemia quanto para muitas outras coisas, sabe? Ele é ótimo. Vocês vão pesquisando, sabe, essas coisas que eu vou falando, sobre grão de bico, né, as sementes, tudo. Depois vocês dão uma pesquisadinha que vocês vão entender e vão concordar comigo que vale a pena essas mudanças. Então, no primeiro mês que eu emagreci 4 quilos e pouco, no dia 17 de julho eu pesei, eu tinha eliminado 4 quilos e pouco. Que foi o mês que eu fiquei completamente sem açúcar e sem carboidrato branco, nenhum. No primeiro mês não tinha ainda introduzido as farinhas que eu falei, né? Então no primeiro mês que eu fiquei só usando o xilitol e comendo arroz integral no almoço pouco, né, com alguma proteína, algum legume, bastante salada, que até então eu podia consumir salada. Hoje eu já não estou podendo ainda comer nada cru. Então, foi assim, num mês, gente, tá marcado lá na caderneta do médico e no meu caderninho de anotações também, tá lá, em um mês eu eliminei 4,7 kg e pouco.
E daí eu animei, nossa, aí deu aquele pique, meu Deus, eu fiquei feliz da vida. Voltei na consulta para levar os exames, né, 2 meses depois, eu tava com 78 quilos. Aí o médico olhou meus exames e falou, não, agora tá jóia, né? A glicemia sua tá 99, né? Não pode deixar subir, não pode passar disso. Só que 99 é o berro, né? É o limite. Então, se eu fizesse qualquer coisinha, se eu comesse arroz branco, eu podia medir a glicemia no dia seguinte que ela ia estar 100 e lactatada. E eu comprei o aparelhinho, né? E diga-se de passagem, muito bom o aparelhinho. Bateu com o exame que eu fiz no laboratório, bateu com o exame que eu fiz aqui em casa antes de fazer o exame no laboratório. Eu tô falando meio rapidinho assim, gente, para não tomar muito tempo, porque eu sei que vídeo longo é cansativo. Então, aí o médico olhou e falou, você tá com quase 78? Não, acho que eu marquei errado. Aí ele olhou na ficha, 89? Não, acho que eu marquei errado. Aí eu dei uma risadinha e falei, não, doutor, o senhor não marcou errado. Eu cheguei aqui com quase 90 quilos. Ele ficou assim, em choque. Ele falou, não, mas não pode ser. Como que você fez isso? Aí eu falei, doutor, eu levei a sério, né? Eu tirei açúcar, aí contei pra ele o que eu fiz. Ele pediu pra mim a receita do arroz com sementes, como que eu fazia, porque a esposa dele comprava o arroz, acho que, esqueci o nome do arroz. E ele não tava gostando, e além de ser caro, né, gente? Vamos combinar, aqueles pacotinhos lá é caro pra caramba, né? Aí, né, ele ficou animado e ele falou por que ele ficou animado. Porque é muito gratificante. Ele falou, é muito gratificante ver um paciente que num pouco tempo tomou assim medidas, ela foi determinada nisso, né? E ainda mais nessa pandemia. Ele falou, todos os meus pacientes engordaram pelo menos 5 quilos. Então, gente, é isso daí, sabe? Vou terminando o vídeo por aqui falando, emagreci 20 quilos com dieta alimentar, não tomei nenhum remédio, nem ansiolítico, não tomei. Porque eu já tomo antidepressivo, já tem 18 anos, eu já tomo calmante, já tem 20 anos e todo esse tempo tentando buscar um peso mais saudável. Um peso saudável, sim, não é só pela estética, também, porque a gente é mulher, a autoestima de mulher já é complicado, então tudo isso ajuda, sabe? Então o que eu quero transmitir para vocês é isso. Dá para emagrecer? Sim, com dieta, mas tem que ter determinação e não adianta você fazer reeducação alimentar assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, porque isso daí é bom, gente, eu descobri que isso aí é bom para você manter o peso atingido, entendeu? Para emagrecer, sim, você tem que tirar algumas coisas, tem que colocar outras, até você eliminar o peso que você quer. Eu eliminei 20 quilos, né? Tô pesando 69 quilos, mas eu quero chegar no 67. Por quê? Porque daí eu vou manter, entendeu? Às vezes, porque tem muito aniversário e a turma faz churrasco e a gente come, então acaba mexendo no peso. Então, se eu chegar no 67,5, pelo menos, eu não vou ter essa preocupação. Vou ter um final de semana gostoso, bem participativo com a turma e não vou precisar esquentar a cabeça. Eu vou ter uma semana depois para, sei lá, eliminar se é que eu ganhei alguma coisa ou não nesse tempo, né? Então é isso aí. Acho que é o segundo vídeo que eu faço falando assim, cara a cara, né? Então, gente, não repare porque eu vou melhorar isso, né? De repente estou falando muito rápido, mas é que eu queria contar, eu queria, sabe, mostrar pra vocês que é possível, porque é muito gostoso. Então, só postar lá no Stories, escrever, sabe, pra mim não tava sendo suficiente, sabe, pra dividir essa alegria que eu tava. Então, eu quis sim mostrar pra todo mundo ver que é possível você chegar lá no Monte Everest, colocar sua bandeirinha e contar a sua história, tá bom? Então, um beijo enorme e vou lá continuar na lida, porque tem que fazer o meu almoço. E se eu demorar muito, eu não tenho almoço, aí o que acontece? Tem que comer o que eu faço pro marido comer, que é o arroz branco, feijão, e não dá, né? Beijo, gente. Tchau.